Boa noite, professor. Eu sou o Maurício Previtali e, junto com o Vinícius Ramos e o Michel Corrara, fazemos parte das bancadas 3 e 6 da turma 620 de Laboratório de Física 3. Este vídeo ele tem o intuito de explicar como funcionou a última experiência que fizemos em sala de aula, chamada de força magnética sobre fios. Ela foi feita durante 2 ou 3 aulas das últimas semanas. A experiência teve como materiais utilizados um conjunto de ímãs, uma balança, uma fonte, um pedestal e placas de circuito impresso. O experimento ele consistia em colocar os ímãs dentro da balança, utilizar o pedestal que estava conectado à fonte por fios para colocar as placas de circuito impresso entre os ímãs sem tocá-los. Em cada experimento, nós fixamos ou o comprimento ou a corrente. E com isso, nós conseguimos olhar a variação da massa extra medida na balança. Na primeira parte da experiência, fizemos com um fio de 8,4 centímetros de comprimento posicionado no meio de 6 magnetos e em cima de uma balança. Após isso, com a fonte, fomos alterando a corrente que estava no circuito e fomos anotando os valores, e assim utilizamos na fórmula força igual a massa vezes a aceleração da gravidade para encontrarmos a força externa aplicada. Com os valores das forças obtidas, podemos fazer um gráfico da força em função da corrente, assim obtendo a equação da reta. Com o coeficiente angular da reta, aplicamos a fórmula coeficiente angular sobre o comprimento do fio, para descobrirmos o campo magnético, que nesse caso foi 62,08 militesla. Bom, para começar o nosso segundo experimento, nós pegamos uma corrente fixa de 2 amperes, pegamos alguns suportes para poder utilizar os magnetos, a gente alinhou eles e mantivemos suas polarizações iguais. A gente começou utilizando um fio de comprimento de 12 milímetros, que nós usamos de base para o experimento, e conforme a gente aumentava o comprimento desse fio, a gente tinha um acréscimo na massa, assim como, consequentemente, a gente também tinha um acréscimo na força magnética sobre o fio. A gente também pôde perceber que com diferentes placas a gente tinha diferentes medidas. Conforme nós observamos isso, nós começamos a anotar as nossas medidas, os nossos resultados. E logo em seguida, nós jogamos no Excel uma tabela onde a gente pôde obter um gráfico. Bom, os resultados que nós obtivemos, conforme podemos observar no gráfico que a gente teve no Excel, a gente conseguiu ver que conforme a gente aumentava o comprimento do fio, mantendo uma corrente fixa, que no nosso caso foi de 2 amperes, a gente via que a força também aumentava de uma forma linear. E com esse resultado, a gente conseguiu ter que o nosso campo era de 61,1 militesla, e também que a gente teve os nossos coeficientes da angular da reta ajustada, que foi aproximadamente 0,12, e o coeficiente de determinação do R, que é mais ou menos, deu aproximadamente 1. Após a conclusão das nossas experiências, podemos perceber algumas coisas. Primeiro, que se invertermos os polos de entrada, a balança medirá um valor negativo. Segundo, que a nossa primeira experiência tem mais precisão, pois o circuito pronto alteramos apenas nossa corrente, coisa que na segunda experiência tivemos que mexer o circuito para mudar a placa. Terceiro, se invertemos um dos magnetos, teríamos a perca de outro magneto, ou seja, nosso circuito estaria com 4 magnetos ao invés de 6. Quarta, que as curvas dos fios na placa impressa não influenciam nas medidas. E por fim, que tivemos uma diferença de 2,78% entre os resultados das nossas experiências.